Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos de volta pela infinita misericórdia de Deus. Amigos, sempre com muito prazer e com muita alegria, estamos chegando, estamos adentrando nos seus lares através deste vídeo para levar a todos vocês a mensagem de amor, de paz e de esperança que somente Jesus Cristo é quem pode dar. Onde quer que você esteja, amigo, aquele abraço e aquela saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmãozinho, meu amigo, você já se inscreveu em nosso canal? Muito obrigado, isso é muito bom. Porém, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e compartilhe com seus amigos e deixe o seu like. É muito interessante para o nosso canal o seu like, você sabia? É muito importante. Então deixe o seu like e dê aquela apertadinha no sininho e também faça aquele comentário, de preferência aquele comentário positivo. Mas se você discorda de alguma coisa, também você tem todo o direito de discordar, amém? Porque nós não somos o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus de Nazaré. Dá para dar glória a Deus aí? Glorifique a Deus. Agora sim, meu irmãozinho, vamos para o melhor do nosso vídeo. É o momento em que vamos meditar da infalível palavra de Deus. E hoje, amigo, vai ser lá no livro do Salmo, a palavra de hoje, Salmo 51, importante, a partir do versículo 10. Fique conosco. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Graças a Deus, aleluia, por este texto bíblico, por este Salmo 51, que eu recomendo, amigo, que você leia-o na sua íntegra. Muito bom que você faça isso, porque este salmo fala muito com todos nós, porque todos nós somos pecadores. Este Salmo 51, amigo, ele foi composto por Davi após o profeta Natã ter confrontado o rei de Israel, Davi, por causa do seu pecado, porque ele cometeu 2 pecados, pecado de adultério com Batseba, que tinha como marido o seu grande escudeiro, homem de confiança dele, o Urias. Ele era um geteu, soldado forte, valente, que foi assassinado por Davi, não literalmente, mas Davi, na verdade, provocou a morte de Urias porque ele teve um relacionamento sexual com a mulher dele e ele planejou tudo para que ele mantivesse relação com a sua esposa e para tentar enganar, como se o filho da esposa que ficou gestante fosse de Urias, o soldado do exército de Israel. Então, como ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele reconheceu o seu pecado e aí ele compôs este Salmo 51, falando do pecado. E, na verdade, esse Salmo 51 foi uma oração de confissão e de arrependimento, que é o que todos nós
precisamos fazer quando pecamos. E quem nunca pecou? Então, amigo, esta palavra de hoje é para mim, é para você, é para todos nós seres humanos que somos pecadores, como está escrito, que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Amém? Vamos agora para o primeiro tópico da mensagem de hoje. Com base no texto, o tema é, pastora? Deus não resiste um coração quebrantado. Olha só, Deus não existe, não desiste, não resiste. Digo melhor, vou repetir. Deus não resiste um coração quebrantado. É sobre isso que nós vamos passar mais alguns minutinhos meditando. Primeiro tópico. Davi pede a alegria da salvação. Davi pediu a Deus a alegria da salvação. Texto bíblico. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aleluia. Cada pedacinho desse texto aqui que foi lido merece, inclusive, uma mensagem. Não temos tempo, então a gente vai sintetizar aquilo que o Espírito Santo colocar aqui na minha mente, porque eu não escrevo nada. Eu recebo de Deus e passo para vocês. Então, o Davi, na verdade, nesse primeiro tópico aqui, ele está dizendo o quê? Está falando com Deus, fazendo pedido para Deus. Ele pecou, ele sabia das consequências do pecado. Então, ele passou a pedir, fez uma série de pedidos aqui para Deus. Então, o primeiro versículo aí, o 10, pastora. Presta atenção, amigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha só, ele pediu duas coisas, um coração puro e um espírito reto. Por quê? É o primeiro pedido com base nesse texto aqui. Por quê? Exatamente porque o coração dele estava cheio de impureza. Tanto é que ele cometeu 2 pecados seríssimos, que se ele não se arrependesse, ele ia passar a eternidade no inferno, no lago de fogo. Então ele pediu a Deus um coração puro e um espírito reto, que ele estava sendo dominado pelo pecado, e o homem é assim. Quando ele é dominado pelo pecado, o coração dele fica impuro. E ele passa a caminhar em veredas erradas, veredas tortas. E ele fez esse pedido para Deus, que desse para ele um coração puro. No capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus disse: bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque verão a Deus. Naquele momento, o coração dele estava totalmente puro, totalmente sujo por causa do pecado. Leia o versículo 11, pastor, outro pedido. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só, 2 pedidos para Deus não se afastar dele, falou da presença de Deus, porque o homem, quando peca, pronto, o Espírito Santo vai embora. E não retira de mim o teu Espírito Santo, porque quando nós estamos em plena comunhão com Deus, quando nós estamos com o nosso coração puro, limpo, o Espírito Santo está habitando dentro de nós. Não era o caso de Davi naquele momento, estava tudo errado com ele. O próximo versículo, pastor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Olha só, outros pedidos. Pediu novamente a alegria da salvação, que foi embora, e outras coisas mais aqui no texto. Por isso, meu irmãozinho, é que nós devemos andar sempre, sempre, sempre pedindo a misericórdia de Deus para não pecar como Davi pecou. Foi uma tragédia na vida dele a partir daquele momento. Vamos agora para o segundo tópico da mensagem. Davi fez um voto com Deus. Davi fez um voto com Deus. Olha o texto bíblico, presta atenção. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus.
Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Muito bem. Preste atenção que esses textos que a pastora Sara leu é Davi prometendo algo para Deus. Por isso que falei de voto. Davi fez voto com Deus, prometeu algo para Deus. Leia aí, pastora, o versículo, parece que é o 13, né? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então, Davi prometeu para Deus que ele ia falar para o povo agora o que aconteceu com ele, como ele se arrependeu, assim como ele se converteu a partir daquele dia, as pessoas também iriam se converter. Foi um voto que ele fez com Deus. Vamos para o versículo seguinte, pastora. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Olha aí, a minha língua o louvará, fez promessa a Deus que ele ia louvar a Deus. Mas antes ele pediu a Deus que livrasse ele de crime de sangue. Por quê? Ele estava mais uma vez confessando que ele mandou matar Urias, cometeu um assassinato. Então ele estava pedindo a Deus que livrasse ele de cometer outros pecados de assassinato como ele cometeu. E depois ele pediu, fez um voto com Deus de louvar ao Senhor, de glorificar a Deus diante dos homens. Agora nós vamos para fechar a mensagem, o terceiro tópico. Sacrifícios que agradam a Deus. Sacrifícios que agradam a Deus. Preste muita atenção nesses versículos. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. O Senhor não resiste. O Senhor não deixa de receber, não deixa de aceitar os nossos sacrifícios, que são os nossos louvores, a nossa fé, a nossa gratidão, a nossa dedicação em fazer a obra dele, não para sermos salvos, mas quando nós fazemos uma aliança verdadeira com Deus, aí ele aceita sim o nosso sacrifício. Lá no passado, antes de Jesus morrer lá na cruz, os judeus ofereciam sacrifícios de animais. Quando eles pecavam, eles tinham que levar um cordeiro. Eles matavam aquele cordeiro e o sangue daquele cordeiro era derramado e eles ofereciam em holocausto a carne daquele animal. Era o sacrifício pela culpa, pelo pecado. É o que o salmista está dizendo aqui, que Deus hoje não aceita mais esse tipo de pecado, de sacrifício. Foi o que Davi estava dizendo: Senhor, se houvesse uma outra maneira de me livrar dessa culpa, eu ofereceria sacrifício, mas esse tipo de sacrifício Deus não aceita mais. Por quê? Porque Jesus, lá na cruz, já pagou a nossa dívida, entregando-se a si mesmo, derramando seu próprio sangue e entregando o seu corpo para ser flagelado por nossa causa. Foi isso que aconteceu. Então Davi disse: olha, mas o sacrifício que Deus se agrada é o nosso louvor, é a nossa gratidão, é a nossa oração. Então, amigo, quando Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 12, está escrito assim, preste atenção: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha só, sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Pedro? A Paulo? A João? A Raimundo? A Maria? Não. Sacrifícios vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Não é um culto de qualquer jeito, como infelizmente nós estamos vendo acontecer dentro das nossas igrejas. Lamentavelmente, eu digo isso com muito pesar, com muita tristeza. Mas há sacrifícios que agradam a Deus, sim. Mas, infelizmente, há muitos sacrifícios, até dentro do nosso meio evangélico, que não estão agradando a Deus. Como eu tenho compromisso de pregar a verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você acende uma vela, quando alguém faz qualquer coisa que não é para Deus, que é para homens que um dia passaram por aqui e que certamente estão lá na presença de Deus, como Pedro, como Paulo, como João, não é verdade? Os apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, a nossa irmã Maria, aquela que foi escolhida por Deus para gerar Jesus lá no seu ventre. Pois é, foram seres humanos que passaram por aqui, mas que é errado você acender vela para eles, fazer procissão para eles, armar altar para eles. Tudo isso está em desacordo com a palavra de Deus. Isso aí é consulta aos mortos, é fazer sacrifício para quem já morreu. Você sabe por que nós oferecemos sacrifício para Jesus? Porque ele está vivo. Essa é a grande diferença. Ele está vivo e ele vive e viverá para sempre. Ele é eterno, ele é Deus. Pedro não é Deus, Paulo não é Deus, João não é Deus, Maria não é deusa, não é rainha, nunca foi. Então, infelizmente, por puro engano, as pessoas estão fazendo isso porque há centenas e milhares de anos o espírito do erro está imperando na humanidade. Não é só no Brasil, não. É em todo o planeta Terra. Mas eu tenho compromisso com a verdade, por isso que eu estou abordando este assunto aqui, porque está escrito aqui no texto. O que Deus quer de mim e de você é um espírito quebrantado, um espírito contrito diante de Deus. É isto que Deus aceita. Leia o livro de Levítico, que lá está muito claro que Deus não aceita nenhum tipo de comunicação com aqueles que já morreram. Quando você faz isso, oferece um sacrifício para alguém que já morreu, mesmo tendo uma vida santa aqui, este que é o pecado de idolatria tão abominado pelo próprio Deus. Não é por acaso que lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no Decálogo, nos 10 mandamentos está escrito: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, no céu, embaixo da terra e nem nas profundezas do mar. Agora presta atenção, porque eu sou o Senhor zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Você sabe por que muitas pessoas hoje estão passando miséria, vivendo uma vida infeliz, famílias completamente destruídas. Sabe por quê, amigo? Exatamente por causa da idolatria, dos pecados que os nossos antepassados praticaram. Meu prezado amigo, eu mesmo reconheço que hoje sou vítima dos pecados que os meus antepassados praticaram, até por ignorância. Mas a Bíblia diz que Deus, nós vamos ser julgados pelos pecados que nós praticamos conscientemente e aqueles inconscientemente. Seremos julgados pela lei e até sem lei. Quer dizer, até no período em que eu era ignorante, em que você era ignorante, em que seus pais eram ignorantes, aquilo que nós fizemos de errado, a nossa herdade vai sofrer as consequências por causa dos nossos pecados. É preciso que alguém tenha coragem de pregar esta verdade, e eu estou pregando para que você não cometa os erros que eu cometi,
certo? No meu passado, eu não conhecia Deus, mas cometi. Mas a gente abre a porta a um legado geracional que, por falta de conhecimento, muitas pessoas, por ignorância, vivem aí no pecado, mas não sabem que no mundo espiritual há uma tragédia acontecendo por aquilo que nós fizemos e os nossos antepassados também fizeram. Então, amigo, parabéns porque você está ouvindo estas verdades e passe daqui para frente a aplicá-la para o seu bem e para o bem da sua família. A vida de Davi mostra, não importa a sua posição, quem você seja. Quem era Davi? Rei de Israel, mas para Deus não tem esse negócio. Ele era o rei de Israel, mas o rei, acima dele estava Deus. Acima de todo ser humano está Deus. Acima do presidente da República está Deus. Acima do presidente do Supremo Tribunal Federal está Deus. Acima do governador do estado está Deus. Acima do prefeito aí da sua cidade está Deus. Nós, amigos, queiramos ou não, creiamos ou não, aceitemos ou não, acima de nós está aquele quem nos criou, o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora eu quero orar por você. Eu vou orar por você agora que ouviu esta palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo tocou em você, pastor. Então, eu também sou um pecador como Davi, pastor, e eu quero agora a minha salvação, a minha libertação. Primeiro, aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E depois, peça a Deus que cancele a maldição hereditária que no mundo espiritual está acontecendo por causa dos pecados dos seus antepassados. Você não vai pedir perdão por eles porque eles já morreram. Mas você vai pedir a Deus, humildemente, que Deus cancele aquela maldição que no mundo espiritual Deus é justo. Tá? Deus é justo. Então, nós temos que pedir a Ele que cancele. E Ele vai cancelar aquela maldição, porque você não pode cancelar. Você não estava lá, não foi você que pecou, não é verdade? Então, você vai pedir para Deus, humildemente, e Deus vai cancelar a maldição hereditária, ou então a herança espiritual, ou então legado geracional. O que é isso, pastor? É aquele pecado aquela maldição decorrente dos pecados dos nossos pais, dos nossos antepassados até a 4ª geração. Então começa do tataravô, bisavô, avô. E aí até chegar em você, até chegou em mim. Eu sofro as consequências dos pecados dos meus antepassados, que eu não sei quem foi. Como eu não sei quem foi, eu estou pedindo para Deus cancelar, e você vai pedir hoje. É você quem vai fazer esse pedido. Eu já fiz por mim. Agora você precisa fazer por você. Vamos lá? Então são 2 orações. A primeira oração é para Jesus salvar você e perdoar o seu pecado para você ir para o céu. Tá? A hora que você se arrepender e aceitar Jesus, você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai ter o direito de morar no céu. Agora, essa maldição hereditária, por causa dos pecados dos seus antepassados, é você quem vai fazer esta oração. Eu só vou ensinar daqui a pouquinho. Tá bom assim? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram esta palavra, Pai. Uma palavra esclarecedora, uma palavra instrutiva. Pai, assim como o Senhor perdoou Davi pelo pecado de adultério, pelo pecado de assassinato, Pai, eu te peço que o Senhor perdoe todas as pessoas que estão arrependidas e que estão orando comigo agora. Pai, se estas pessoas estão te aceitando como Senhor e como Salvador de suas vidas, perdoa seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes, perseverem neste caminho até o dia da tua vinda, assim seja. Amém. Agora, amigo, eu vou orar pela tacinha da bênção e depois vou ensinar você a fazer a oração para Deus cancelar, tá, essa maldição que está sobre você e sobre alguém da sua família, até como consequência do seu pecado individual. Amém?
Pai, aqui estão estes pedidos de oração. São muitos. Mas, Senhor, os conhece. Pai, em nome de Jesus, pelo teu grande amor. Paizinho, eu não tenho poder para curar ninguém. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Mas o Senhor me deu autoridade para eu impor as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Foi assim que o Senhor disse. Paizinho, estou aqui praticando um ato profético. É como se eu estivesse em cada local. Eu não estou fisicamente, mas pela fé, através deste ato profético, Paizinho, eu creio que o Senhor vai operar milagre agora na vida de todas as pessoas. As que estão doentes, as que estão escravizadas pelo mal, pelo demônio, e as famílias que estão precisando de uma vitória. Pai, em nome de Jesus, libera a bênção da cura para os doentes, a bênção da libertação para as pessoas que estão oprimidas, possessas pelos espíritos imundos, e também libera a bênção da vitória para todas as famílias que estão orando comigo agora. Pai, muito obrigado pela fé, já estou te agradecendo a vitória dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amigos, como eu falei há pouco, eu vou ensinar você a fazer esta oração. Então você crê, você foi instruído agora através desta mensagem, que os seus antepassados pecaram, os meus também, e por causa dos pecados deles, como está aí no Êxodo 20, que quando alguém peca, esse pecado transmite maldição até a 3ª e 4ª geração. Tá? De tataraneto, olha aí, tataraneto, bisneto, neto e você, 4ª geração. Então, é o que a Bíblia diz. Se eu pecar, a minha 4ª geração será alcançada. Tem as consequências do meu pecado. É isso que nós vamos fazer agora. Diga assim comigo e aprenda a oração. Não é para você decorar, depois você fala com as suas próprias palavras. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu creio que os meus antepassados pecaram e por causa dos pecados dele, há em mim uma maldição hereditária, uma herança espiritual ou então um legado geracional. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que seja cancelada esta maldição da minha vida, da vida dos meus herdeiros, na vida dos meus filhos, dos meus netos e até dos meus bisnetos e até tataranetos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, amigo? Se você tiver dúvida dessa oração, outro dia, faça, na hora que você for fazer o seu comentário, faça. Pastor, está aqui o meu telefone, ligue para mim e me ensine a fazer esta oração. Farei isso com todo prazer. Amém? Amigos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aleluia!